Fala meus brothers, tudo bem com vocês? No último vídeo eu falei sobre um tema maravilhoso, em 2023, iniciando bem, com o título Renda Mais do Tesouro Direto, né? Uma nova modalidade aí de investimento a longo prazo, visando a complementação da aposentadoria, né? Só que também em 2023, né, a gente está começando aí com uma notícia um pouco preocupante, que a intenção aqui é te dar um alerta para que você possa se proteger da melhor maneira possível. E o tema é a inversão da curva de juros global. Pensa numa merda, só que potencializada globalmente. Se eu fosse você, eu ficaria nesse vídeo para entender um pouquinho mais. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Meus brothers, curva de juros e curvas de juros invertida globalmente. Que bomba é essa, carioca? Para facilitar o entendimento, eu vou explicar como é que é o funcionamento dela na economia, depois eu vou explicar o porquê que ela é um sinal de recessão para todo mundo. Para facilitar, vamos fazer por perguntas, tá? Carioca, o que é juros e o que é essa curva de juros que você mencionou? Para quem não sabe, os juros nada mais é do que a remuneração do capital. O dinheiro, ele é um produto e os juros é o custo desse produto. Ou seja, para quem pega emprestado, tem que devolver o principal com esses juros. O que é a curva de juros? A curva de juros nada mais é do que uma representação gráfica que vai demonstrar o comportamento da taxa de juros ao longo do tempo de acordo com seus vencimentos. Então você vai ter vencimentos de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então é uma representação gráfica do comportamento dos juros ao longo do tempo, tranquilo? E por que é importante você olhar a curva de juros? Por que é importante? É importante pelo fato de que pode ali indicar qual é o comportamento futuro da economia, dado ao que se vê hoje, né, atualmente nas condições. E aí, meus brothers, a gente tem praticamente 3 tipos de curvas de juros. A primeira delas é a normal. Para quem estudou estatística, vai lembrar daquela curva de Gauss, né? Aquela distribuição normal. Então tem uma elevação assim da curva, que na economia aí pode dizer que a economia está indo bem e o governo pode decidir fazer um pequeno aumento da taxa de juros aí ao longo do tempo. A segunda curva é a curva fortemente inclinada. Ela já tem aí, como mostra no gráfico, uma acentuação um pouco mais elevada. Então, curva fortemente inclinada. E a mais preocupante, que é o tema desse vídeo, é a curva invertida, que ela é ao contrário da normal. Ou seja, se eu tenho uma curva normal que ela tem uma ascensão, né, no caso, aí eu vou ter agora uma curva que ela está em queda. Isso significa dizer que a taxa de juros futura está menor que a taxa de juros no curto prazo, ou seja, de longo prazo no curto prazo. E é essa curva que justamente está demonstrando aí uma possível recessão na economia. Então já tivemos aí 4 anúncios de recessões quando essas curvas foram invertidas e 3 ocorreram de fato e somente uma que não ocorreu. Então, por isso que a curva de juros invertida demonstra aí que uma possível recessão pode estar acontecendo em 2023. E não basta falar somente isso, em demonstrar que tem especialistas e economistas dizendo que uma recessão, por exemplo, é inevitável em 2023. Bom, como vocês podem ver aí nessas mensagens de jornal. Pessoal, quem faz essa análise é um site chamado Bloomberg, tá? É um site financeiro de investimento e economia, através do seu indicador chamado Global Aggregate. Ele vai fazer um comparativo aí de títulos com vencimento em 10 anos contra títulos de vencimento entre 1 a 3 anos, ou seja, de longo prazo e com curto prazo. Com esses vencimentos dessas taxas de juros, ele consegue plotar isso num gráfico e verificar como é que está o comportamento. Se tratando de investimento, existem alguns conceitos bem importantes, como risco, retorno e liquidez. Esse triângulo em que eu estou falando. Então vou te dar um exemplo bem simples. Supondo que você empreste dinheiro para parente. Não, parente não, que é um péssimo exemplo. Mas aí você tem aí 2 títulos do Tesouro Direto. Um deles tem um vencimento com 1 ano e tem outro que tem um vencimento para 10 anos. Qual deles que você acha que é mais arriscado? Bom, já é difícil saber o que vai acontecer em 1 ano, imagine em 10 anos. Então, intuitivamente, dá para se concluir que um título de longo prazo ele é mais arriscado que um título de curto prazo.
Se eu sou investidor, estou emprestando dinheiro para o governo, né, através da compra e venda de títulos, que é da dívida pública, a um título de 10 anos, eu quero um retorno maior do que um título de curto prazo, né, de 1 a 3 anos, por exemplo. Então, a primeira premissa que fica quanto maior o risco, maior o retorno desse investimento. Maior o retorno eu quero por eu investir a longo prazo. Até que tranquilo, né? E aí tem uma coisinha também chamada na economia que é preferência por liquidez. O que isso quer dizer? Quer dizer que é preferível ter R$100 hoje do que ter 105, 110 daqui a 1, 2, 3 anos. Então, preferência por liquidez é justamente eu quero ter o dinheiro agora, é melhor do que ter um dinheiro que não é tão certo daqui a algum tempo. Bom, e para você ver como essa lógica de risco-retorno faz todo sentido, é só você pensar no seguinte: se o governo não aumentar a taxa de juros a longo prazo para as pessoas investirem, todo mundo só iria comprar dinheiro aqui no curto prazo. Então, não iria ter título para todo mundo, por exemplo. Então, é uma questão, inclusive, de oferta e de demanda. Ele tem que tentar contrabalancear os títulos de curto prazo com o de longo prazo, oferecendo, logicamente, um retorno maior ao longo prazo, porque senão todo mundo só iria comprar no curto prazo. E aí, pessoal, o que está acontecendo hoje, na verdade, é uma distorção na economia. Oferta e demanda, mais ou menos falando, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje é que a aversão ao risco, ele é tão grande, tá dando tanta merda que o pessoal tá deixando de comprar títulos no curto prazo para comprar títulos a longo prazo, mesmo que eu tenha uma perda aí com a taxa de juros. Carioca, mas você falou que quanto maior o prazo, maior o risco, maior a taxa de juros. Eu falei, mas vai entrar outra parte também que você vai entender o que está acontecendo. Vou pegar o exemplo do Japão. Após 2008, o Japão, como outros países, entraram na merda, né? E aí, o Japão, como outros países, também zeraram a sua taxa de juros, o que eles chamaram lá de taxa de juros negativa. O que acontece? Taxa de juros é 0%. Só que lá tem inflação, como qualquer lugar tem. Então é de 1 a 2%. Então, supondo que a inflação seja de 2%, se você investiu R$100, daqui a um ano, algum tempo, você vai receber, sei lá, R$98, R$99, sendo 1 ou 2% de inflação. Então, isso significa que os juros é negativo. As pessoas estão com tanto medo, tão averso à incerteza de hoje, que estão preferindo investir no título de longo prazo, aceitando perder menos. Então, para vocês verem que a economia é uma maravilha com matemática financeira. Então, vou falar só um pouquinho de matemática financeira para você entender a lógica, entender o porquê. Quando você está precificando os títulos do Tesouro Direto, há várias maneiras. Vou pegar o mais simples deles, que é a LTN. A regra básica dele é que no vencimento ele sempre valerá R$1.000. No vencimento para frente, ou seja, valor futuro. E qual é a fórmula básica da matemática financeira? É essa daqui, que está aqui em cima. Que é o valor presente, que é o valor do título que vale hoje. Ele é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Numericamente falando, o valor do título futuro é R$1.000, que é essa LTN que eu falei. A taxa de juros é 10% e eu vou dar um exemplo de o tempo ser 1 ano, tá? Então vai ficar 1.000 dividido por 1 mais 0,10, né, que é 10% aí transformado, elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então a fórmula vai ficar 1.000 dividido por 1 é 1,10. 1,10 ou 1,1. Então você vai ver que o valor presente desse título vai ser R$909 alguns quebrados, eu não me lembro. R$909 alguns quebrados, ou seja, você paga esse valor hoje e vai receber R$1.000. Agora olha bem para a fórmula. Se você tirar 10% e colocar 11%, mantendo os mesmos 1.000, que é o valor do preço do título no futuro, você vai ver que o valor presente dele vai diminuir. Ou seja, ele é uma inversamente proporcional. Toda vez que eu aumento a taxa de juros, eu reduzo o preço do título hoje, né? Do título hoje. E ao contrário também é verdadeiro. Toda vez que eu aumento o preço do título, eu reduzo a minha taxa de juros. E aí que agora que a lógica da oferta e demanda começa a entrar em ação. O que é a poupança? Ele é a alocação
do dinheiro ao longo do tempo. Eu deixo de consumir ele hoje para consumir ele amanhã. Então o que está acontecendo? Pela aversão ao risco, as pessoas estão comprando títulos a longo prazo e deixando de comprar aqui no curto prazo. Oferta e demanda, houve aqui um desequilíbrio. Então, como eu aumentei, a demanda ela foi aumentada, ou seja, muitas pessoas procurando por esse título a longo prazo, daqui a 10 anos, o preço dele tende a subir. E aí, quando você olhar para a fórmula, quando o preço do título hoje sobe, a taxa de juros cai. Então, por isso que essa aversão ao risco, as pessoas estão investindo mesmo assim a longo prazo, porque não sabem o que vai acontecer hoje, e aí com isso, a taxa de juros ela vai invertendo por essa questão da oferta e demanda. Muitas pessoas comprando o título, pressionando o preço para cima, preço mais alto implica na formulazinha aí de que a taxa de juros acaba caindo. Então, em vez de a curva ser assim acentuada, ela começa a ficar assim, caindo, sacou? Então, por isso que se chama curva de juros invertida. Nossa, meu Deus, explicar esse negócio dá uma trabalheira. Então, meus brothers, e aí começa a grande questão do porquê um sinal para a recessão, né? Com todo mundo com medo dessa crise, principalmente os investidores e as pessoas, né, eles começam a migrar o dinheiro do curto prazo para o longo prazo, ou seja, a falta de liquidez. E aí o que acontece? Com essa grande quantidade migrada e a taxa de juros alta, as empresas deixam de fazer financiamento, de pedir empréstimo, porque está com juros altos. E ela também se aproveitando nisso, ela vai também investir a longo prazo. Se a economia não está crescendo, o juros está alto, não há demanda. Se não há demanda, não tem por que ter oferta. As empresas não pedem dinheiro emprestado. O pessoal para de consumir porque também começam a poupar pensando no cenário de recessão, da situação está crítica, poupar para um ano, não tem consumo. E aí começa aquela bola de neve que todo mundo já viu. Então perceba que você analisar a curva, ela demonstra como é que está o comportamento humano, na verdade. E não é meramente números. Números é representação do comportamento da sociedade. Então, por isso que tudo isso que eu expliquei é para dizer que a curva se inverteu, né? Se inverteu, saiu do positivo para o negativo por conta dessa aversão ao risco no curto prazo. Pessoas migrando para o longo prazo com sua verba, deixando de consumir hoje para consumir amanhã, não tem consumo, oferta, demanda, juros altos, economia estagnada, e aí começa a vir a bola de neve. Então, quando essa curva se aconteceu, tem a perspectiva aí que 2023 vai ser um ano de recessão. Vamos esperar para poder ver. Não quer dizer que a curva vai acontecer de fato, mas é apenas um sinal. E se é um sinal, a gente pode se proteger de algumas maneiras. Beleza? Então espero que você tenha gostado da lógica aí, dá um like, dá um curtir aí, por favor. Se inscreve se você quiser e encaminha para o seu amigo que gostaria de aprender mais sobre finanças. Então é isso, valeu, um abraço, até mais.